Paz seja convosco, irmãos. Nós vamos continuar com a nossa lição da Escola Bíblica Online que nós iniciamos semana passada. A gente está vendo o panorama bíblico dos livros do Antigo Testamento e na semana passada a gente iniciou os livros de Neemias e de Esther, tá? Então a gente vai fazer uma recapitulação rapidinha do que a gente falou na semana passada, tá? Alvos da nossa lição, que a gente se conscientize da atuação dos líderes de Israel ao retorno do exílio. Então, a gente comentou que o livro de Neemias e o livro de Esther narram a trajetória de duas lideranças em Israel, nesse contexto do retorno do exílio, pós-cativeiro, né? É que a gente creia que Deus nos ajuda a agir de forma correta e tem alegria com as capacidades e habilidades que Deus nos confia, tá? Tanto Neemias quanto Esther foram líderes que usaram da capacidade, das habilidades, né? Que Deus havia confiado a eles, Deus havia dado a cada um, em prol do povo de Israel, porque esse era o propósito que Deus tinha para eles. Da mesma forma, Deus também nos capacita, nos dá habilidades para que a gente cumpra com o nosso propósito e que a gente aprenda, né? Ou a gente persevere em orar antes de agir, pedindo orientação divina para fazer o certo. Trabalhe satisfeito, glorificando a Deus em tudo, tá? Esses são os alvos da lição. Como introdução, a gente falou que o livro de Neemias, que Neemias e Esther não são apenas livros, mas foram pessoas, né, que fizeram parte do povo de Israel e não só fizeram parte desse povo no exílio, mas eles exerceram um papel fundamental, um papel muito importante na preservação e no retorno da nação para a terra natal, tá? Viveram em contextos diferentes, né? Tiveram uma formação diferenciada, mas ambos cumpriram com o propósito, né, que eles tinham a serviço de Deus. Informações básicas sobre cada um dos livros. A autoria de Neemias é atribuída a Neemias, a autoria de Esther é atribuída provavelmente a um colaborador, né? Os anos em que foram escritos, os versículos chaves, Neemias é Neemias 2,17 e de Esther é Esther 4,14. Vamos ler de novo os versículos que eles são bem importantes, né? E eles nos ajudam a entender o objetivo do livro. Então, aqui, ó, Neemias 2,17 diz assim: Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser vergonha. Falando sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. E o versículo-chave de Esther, Esther 4,14, que diz: Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Tá? Então é quando Mordecai chega a Esther e fala assim, ó, eu acho que é por isso que você está aí, né? Que você está nesse papel de rainha, para salvar o povo de Israel, tá? Esse é o versículo chave. As palavras-chave de cada livro fica fácil da gente entender, né? Construção de Neemias, que fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, e Soberania, que é o livro que narra a trajetória da rainha Esther, tá? Depois a gente fez um esboço de Neemias falando, né, sobre os capítulos e sobre o que se trata cada um deles, e também de Esther. Neemias, em uma sentença, é que, usando a posição social e habilidades de liderança, Neemias conduziu o povo na reconstrução dos muros de Jerusalém e, com a ajuda de Esdras, promoveu o reavivamento espiritual. A gente já tinha visto no livro de Esdras, quando a gente estudou, que Esdras voltou a Jerusalém para a reconstrução do templo, antes dele, Zorobabel havia voltado também, né? Eles são responsáveis, né? Esdras é responsável por um reavivamento espiritual, tá? E Neemias é a continuação de Esdras, tá? Então, onde acaba o livro de Esdras, começa o livro de Neemias narrando
esse retorno. E o livro de Esther também a gente fez esse esboço, né? E o livro de Esther, em uma sentença, diz assim: que Deus permitiu a expulsão da rainha Vasti para que pudesse usar Esther, uma nova rainha, a fim de preservar os cativos judeus. E a gente foi até aqui na semana passada. Então, uma batalha em duas frentes, vamos continuar. Então, a história de Neemias é a continuação do que Esdras escreveu. Ambos estavam engajados na preservação e reconstrução de Israel, junto ao povo que retornou do exílio, enfrentando oposições internas e externas. Então, quando a gente lê lá o livro de Esdras e Neemias, a gente vê assim que no final do livro de Crônicas, com o decreto do rei Ciro, ele havia permitido que o povo retornasse a Jerusalém para a reconstrução. E não foi assim de uma hora para outra, isso levou anos, né? Então, primeiro Zorobabel veio, começou a reconstrução, teve alguns empecilhos, depois do templo, né? Depois veio Esdras, né? Para ter essa continuidade, e depois veio Neemias, tá? Neemias veio para reconstruir os muros, porque a cidade estava em defesa, né? Nesse mesmo período, né, nesses anos se passaram, parte do povo voltou para reconstruir Jerusalém, alguns voltaram, mas alguns ficaram, né? Então, nesse mesmo período, o povo judeu que permaneceu longe de Israel também enfrentou uma batalha para sua preservação e sobrevivência, que dessa vez foi protagonizada pela rainha Esther, né? Eles correram risco de ser dizimados, né? Por causa de Amã, né? Havia um plano para que eles fossem destruídos. Não, então, apesar de todos eles, né? De Esdras, de Esther, de Neemias, viverem na mesma época, os três personagens que são descritos nesses livros têm propósitos diferentes e ensinamentos diferentes também, tá? Então, retomando lá o livro de Esdras. Esdras descreve a volta dos judeus à nação e como eles reconstruíram o templo do Senhor. Como foi falado na lição de Esdras, o povo havia ficado cativo por 70 anos, né? Havia trocado a geração e essa nova geração havia convivido com outros povos, outros costumes, outros deuses, né? Então havia um certo sentimento deles assim: nós somos abandonados pelo Senhor, havia um esfriamento espiritual, né? Muitos haviam sentido que Deus havia que Deus havia abandonado eles, ou que o Deus deles talvez não fosse um Deus tão poderoso, porque eles haviam sido subjugados. Então, no livro de Esdras, quando ele vem para a reconstrução do templo, ele vem para um reavivamento espiritual, para trazer de novo à memória daquele povo quem era o Deus deles, que Deus não havia os abandonado, né? Então, essa reconstrução do templo é a restauração espiritual da nação. O livro de Neemias relata o amor de Deus por seu povo, tá? E como Deus usa o talento para o bem da nação, o talento, no caso de Neemias ali, né? Neemias vem para reconstruir os muros, porque nesse tempo todo da reconstrução do templo, a cidade ainda havia ficado com seus muros derrubados, e naquela época, o que significava esses muros? A proteção da cidade. A cidade se formava dentro de um muro, e nesse muro eles ficavam protegidos das invasões das outras nações, de serem saqueados, de serem roubados, né? Então, Neemias vem, num prazo curto de tempo, ele reconstrói esses muros, restaura essas portas, como a prova de cuidado e amor por esse povo, né? Então, Deus mostra esse cuidado com o povo. E o livro de Esther mostra como Deus cuidou desse povo mesmo durante a disciplina do cativeiro. Para aqueles que haviam ainda ficado em terra estranha, né, debaixo da liderança de um outro rei, né, de um outro povo,
Deus mostrou que estava no controle de tudo e que estava cuidando deles, né? Que não iria permitir que eles fossem dizimados e assolados. Como diz lá, a gente falou na primeira parte da lição, né? Foram líderes, né, Neemias e Ester, que colaboraram com a preservação do povo, né, e a reconstrução, a volta desse povo para Jerusalém, tá? Liderança de Neemias. A, Neemias tem a sua liderança reconhecida por muitos autores, ele é exemplo de liderança. Então, ele era copeiro do rei, como a gente já falou, essa posição era muito importante, né? E ele mostrou algumas qualidades que não podia faltar na vida de um líder cristão que deseja ter sucesso nos seus empreendimentos. Então, para a liderança da igreja, para a liderança cristã, a gente pode se espelhar em Neemias, né, nas qualidades de Neemias. Falando um pouquinho ainda sobre esse papel do copeiro, né, para vocês terem ideia, né, de quão era importante o papel do copeiro, não era só ser um garçom do monarca, né, era garantir que o rei não ingerisse alimento envenenado. Era um cargo de extrema confiança. Alguns reis da antiguidade, quando eles não tinham plena confiança nesses copeiros, eles mandavam furar os tímpanos e cortar a língua deles, para que eles não espalhassem os segredos que eram contados na sala do trono. Então, o copeiro era uma pessoa que estava assim ao lado do rei, que estava no banquete do rei, servindo o rei. Então, ele ouvia as estratégias militares, né, das guerras, ele ouvia os segredos do rei. Então, ele tinha que ser uma pessoa muito próxima, de extrema confiança. Se alguém sabia dos segredos do rei, era o copeiro do rei. Então, Neemias era essa pessoa extremamente de confiança do rei, tá? Vamos falar de algumas características de Neemias. Então, ó, ele foi reconhecido, né? A liderança dele foi reconhecida pelos gentios, inclusive pelo rei, né? Ele tinha uma liderança reconhecida. Ele foi um homem de oração. Quando ele fica sabendo da situação de Jerusalém, que Jerusalém ainda estava assolada, destruída, ele se põe em oração e fala com o Senhor, né? Ele sabia trabalhar em equipe, então ele pede para o rei para que deixe ele ir a Jerusalém para colaborar, para reconstruir os muros. Ele vai com uma equipe, chega lá, ele organiza essa equipe, ele dá tarefas a essa equipe, então ele é um exemplo de pessoa que sabe trabalhar em equipe. Ele enfrentou oposição. Ele chegou lá, não foi fácil, não. Ah, vamos trabalhar e todo mundo, oba, Neemias chegou, né? Não foi assim, tá? Então, quando ele chegou, as pessoas olharam para ele assim, né? Tipo, ah, o que que ele está pensando, né? O que que ele vai fazer? Ah, ele está achando que tanto tempo as pessoas não conseguiram construir, está achando que vai chegar agora e vai construir rápido. Então, veio muitas palavras negativas, tramaram contra, né? Falsas notícias a respeito, né? Fofocas e, e de tudo teve, né? Mas ele enfrentou essa oposição com sabedoria, não se deixou abater. E depois que os muros foram reconstruídos, as portas foram reedificadas, ele liderou o povo numa organização e reconstrução nacional, se colocou como uma liderança, como um governante, com leis, com uma organização para que eles se reestruturassem novamente como nação, tá? Falando de Esther, tá? Tanto Esther quanto Mordecai, ou Mardoqueu, como eu já falei, que pode ser algumas traduções dizerem que é Mardoqueu, eles alcançaram lugares assim privilegiados na corte do rei. Esther foi colocada como rainha e Mordecai depois também foi honrado, né? E lá nos capítulos finais diz que ele foi o segundo lá depois do rei, né? É, Mas antes mesmo, né, dessa ameaça dos judeus vir à tona, Esther já havia sido elevada à rainha e Mordecai ficava lá na porta do templo, né? Eles estavam lá e na hora certa, na hora que
o povo de Deus ficou em perigo, eles entenderam, eles perceberam a responsabilidade deles em relação a isso, para servir a Deus, né? O versículo-chave que a gente leu nos diz bem isso, né? Será que não foi para isso que você foi colocada rainha? Né? Então, assim, no momento em que Amã, né, por raiva da postura de Mardoqueu, intentou contra todo o povo judeu, eles perceberam, foi por isso que Deus nos colocou aqui, tá? De novo, passei do horário, achei que ia conseguir terminar a lição, mas não vai dar. Então, a gente continua na próxima aula falando sobre curiosidades desses livros, né? Sobre as doutrinas e a gente encerra, tá? Espero que esse tempo te edifique e até a próxima.